Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Bruno Santana, estamos aqui com o nosso terceiro episódio do Círculo Formativo Virtual, e hoje nós estaremos falando sobre saúde e envelhecimento da população LGBTQIAPN+. É um tema bastante importante para a nossa comunidade. Lembrando, né, que essa atividade ela faz parte da primeira semana, né, de promoção e defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, do Tribunal de Justiça da Bahia, que tem como tema produzir vida e celebrar direitos. Então, eu vou me apresentar, na sequência eu vou passar a palavra para as pessoas convidadas, iremos fazer uma audiodescrição, lembrando a importância da inclusão e da acessibilidade. Eu sou o Bruno Santana, sou um homem transnegro de pele clara, tenho cabelos curtos, quase calvos, tenho uma barba cheia, bigode, estou vestido com uma camisa polo de cor cinza, e no meu fundo eu tenho uma parede mostarda com os quadros, um birimbau, um pandeiro e uma samambaia. Eu sou uma pessoa ativista, né? Sou ativista pelos coletivos de Trans para Frente, Transbatucada, Fórum Trans Bahia e Manifesta Coletiva. Então, estamos aqui reunidos para levar, a partir do conhecimento, né, sensibilizar as pessoas que estarão nos assistindo e toda a sociedade a respeito da importância, né, da valorização das diferenças, da diversidade, da pluralidade de ser e estar no mundo, trazendo como pauta principal, né, a população LGBTQIAPN+. Então, muito obrigado. E, na sequência, eu passo aí a palavra para a doutora Angélica, que vai fazer a sua audiodescrição. Boa tarde a todas as pessoas, boa tarde a Bruno, Eric, Lívia, Guilherme, que está gravando no suporte. Eu sou Angélica Matos, estou no exercício da presidência da Comissão de Gênero e Políticas Afirmativas do TJBA. Eu quero dizer da alegria de estarmos fazendo agora o terceiro círculo, que tem um tema muito importante, não é? Que é o envelhecimento das pessoas, da população LGBTQIAPN+, e tenho certeza de que os nossos convidados de hoje vão trazer questões bem importantes para a nossa reflexão e sensibilização. Eu sou juíza do Tribunal de Justiça há 25 anos, estou na comissão como presidente há alguns meses, mas estou na comissão desde a sua formação em 2020, e a gente tem enfrentado alguns desafios e também conseguido alguns avanços, que vão ser todos, né, explicados e expostos mais na primeira semana que a gente vai fazer em junho, que será maravilhosa, sob a curadoria de Bruno Santana, meu amigo muito especial, a quem agradeço demais estar aceitando essa partilha. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos encaracolados, eu tenho uma mecha linda branca que eu amo, né, que diz respeito à minha vida, à minha existência, tem história na minha cabeça, né, mas a maioria deles ainda são pretos, né, os fios ainda são pretos. Eu uso óculos já há algum tempo, eu estou usando brincos de prata e uso também uma roupa preta. Eu estou numa sala do Tribunal de Justiça, a parede é branca, tem um quadro bonitinho que está aparecendo só o final dele, é uma coisa abstrata, me parece, ainda não olhei, uma impressora e uma coisa que é bem significativa para nós, a união e a diversidade estão aqui também, viu? Depois eu vou explicar sobre isso um dia, oportunamente. Mas é isso, é uma alegria estar com vocês, e, Bruno, dê seguimento, senão a gente vai longe. Obrigada. Obrigada, doutora Angélica. Eu quero passar aqui a palavra para a minha querida amiga Lívia Ferreira, dizendo que eu estou muito feliz com a presença, né, com a sua presença e a presença de Eric. Então, a palavra é sua. Microfone. Fico muito feliz de estar nesse lugar, então saúdo aqui Bruno, Angélica e Érica Abad, né? Camila, que está aqui também nos auxiliando. Eu sou uma mulher negra, do cabelo black, mediana, tenho um sorriso largo, tenho um óculos vermelho com hastes vermelha, estou com um vestido branco com um echarpe amarelo, né? Eu uso brinco e sou uma
ativista, conselheira, defensora dos direitos humanos, mas também sou presidenta da UNA LGBT no estado da Bahia, sou dirigente da UNegro, né, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade. Sou uma mulher lésbica, sapatão, né, já chegando para a idade idosa, né, e que muitas coisas na minha vida traz uma certa evolução, como a minha questão profissional. Eu começo lá como animadora de festa, como eu digo assim, celebrando, né, a felicidade para as pessoas. Depois passo a ser uma mulher atriz, né? Depois venho galgando melhorias de vida, consigo adentrar uma faculdade, aí me torno bacharel em administração e sou casada há 12 anos, né, com minha companheira, a Graça de Jesus. As outras coisas vamos descobrir no percalço, no caminho aí. Obrigado, Lívia, querida. Eu passo aí a palavra para o meu amigo Eric Abad, doutor Eric Abad, né, que ele possa aí trazer um pouco, né, de quem ele é. Quem é você, Eric Abad? Apresente aí para as pessoas que estarão nos assistindo. Olá, gente. Eu sou Eric, né? Sou um homem branco, um homem cis branco, sou gay. Nesse momento eu estou com uma camisa azul claro, estou usando um fone que cobre toda a minha cabeça e um óculos redondo. Eu sou careca, tenho uma barba um pouco cheia. Estou em um ambiente aqui, tô no meu quarto, mas o fundo está desfocado porque ele tá um pouquinho bagunçado. Do ponto de vista da minha inserção, eu sou hoje, né, estou no campo temático de saúde da população LGBT, que é a área técnica, que acompanha a implantação da Política Nacional de Saúde desse grupo aqui no município de Salvador. Eu também sou um pesquisador da área da saúde coletiva, pesquisas políticas de gênero e sexualidade, tenho mestrado e doutorado nessa área. Sou alagoano, mas já estou há um tempo aqui na Bahia, há 11 anos, uma terra que eu respeito e me sinto muito acolhido, e aproveito para agradecer o convite do TJ, da Comissão de Gênero, e saudar e agradecer a Bruno e a Lívia, que são duas referências do ativismo, da pesquisa e da construção das políticas públicas. Então, eu estou muito feliz em estar com vocês e já me sinto muito acolhido pelas pessoas que estão aqui. Obrigado, Eric. Muito obrigado. Estamos muito felizes, né, em ter vocês aqui. Eu acho que falar de saúde para nós é muito caro e trazer a pauta do envelhecimento também ela é primordial, assim, né? Para a gente refletir, inclusive, sobre o nosso futuro, né? Pensar envelhecimento é pensar futuro, né? Então, assim, nós pensamos em algumas perguntas que vai girar aqui nesse círculo formativo, porque a nossa intenção é levar informação, é levar também acolhimento, é difundir esses saberes, porque a gente está chamando isso aqui de saberes dissidentes, né, para que as pessoas, a sociedade, possam acessar e serem multiplicadoras, inclusive para a gente desconstruir preconceitos, né, estigmas, né, e, enfim, construir um lugar em que, de fato, todas as vidas importam, e não só na educação, mas na saúde, em todas as áreas da nossa sociedade. Então, muito obrigado. Para mim é muito significativo ter vocês aqui. Então, eu queria começar assim, perguntando assim, para vocês, né? A população LGBTQIAPN+, acho que é uma pergunta que a gente se faz, tem envelhecido no Brasil? De fato, nossa população tem envelhecido? E para que a gente pudesse refletir e trazer, que vocês trouxessem, né? De fato, nós estamos envelhecendo e quais são os impactos, né, da LGBTfobia nesse processo de envelhecimento, porque a gente sabe que temos essa especificidade, né? O fato de sermos corpos dissidentes, né? E que somos atravessados pela LGBTfobia aí, na sua maneira mais perversa. Então, assim, estamos envelhecendo, o que vocês têm pensado sobre isso e quais são esses impactos aí, né, dessa LGBTfobia no nosso processo de envelhecimento? Aí eu passo a palavra para a Lívia, na sequência para a Eric, fiquem à vontade para trazer, e doutora Angélica, se também quiser falar a respeito, né, fique à vontade. Eu trago aqui uma coisa que é muito importante para a nossa população, né? É que na nossa sociedade o envelhecimento é algo que não é respeitado, né? Os corpos idosos, isso aí eu trago na questão geral,
não são respeitados. E nós, LGBTQIAPN+, dentro desse recorte, não temos o atendimento ou o olhar caridoso, né, para com os nossos corpos. Eu penso que cada vez que se aproxima a ideia de se tornar idoso ou idosa, a gente sofre com isso. Porque enquanto ainda jovem, enquanto adolescente, enquanto adulto, a nossa vida gera um burburinho na sociedade de hipocrisia que vem nos matando, né? Que vem nos aniquilando. E cada vez mais que nós estamos envelhecendo, porque isso é um dado até do próprio país, e dentro desse dado retira-se, vamos dizer assim, 33% de pessoas LGBTQIAPN+, né, no mundo, né, que está envelhecendo. Isso eu trago as pessoas que nasceram, né, na década de 60 para cá, que ainda resiste, né, e conseguiu chegar a essa idade, são pessoas que não são amparadas diretamente pelo Estado, né? Não existe políticas públicas direcionadas ao envelhecimento da população LGBTQIAPN+. Nós estamos dentro de um bojo de pessoas cis que envelhecem, mas nós não estamos num bojo de pessoas cis e trans com orientações sexuais diferentes que envelhecem. Então, não existe um olhar, eu digo assim, um guarda-chuva que nos protege dentro das políticas públicas, estou falando sociais, né, diversas, que a gente muitas não conseguem chegar a ter, no mínimo, a sua própria moradia, de ter um lugar para colocar a cabeça nesse lugar, para estar nesse lugar. A gente percebe que, se caso eu chegar até aos 60 anos, se eu estiver com uma companheira, eu me sentirei segura. Mas se eu estiver sem essa companheira, sem as questões sociais, né, educativas e econômicas asseguradas, eu irei para qualquer lugar para vivenciar a minha lesbianidade, mas vivenciar para mim, mas não para estar com outra pessoa. Porque as pessoas mais velhas não têm essa opção, né, de estar com outras pessoas, de viver com outras pessoas. E se caso eu tiver possibilidade de me assegurar economicamente, eu digo assim, no mínimo do mínimo, eu irei para uma casa de repouso para viver nesse lugar. Eu acho que eu posso até deixar depois para as outras perguntas, para não responder tudo de vez. Mas o envelhecimento, ele é presente, estar nos nossos corpos. A maioria da população LGBTQIAPN+, ela está envelhecendo, e os novos corpos dissidentes, novos corpos que surgem, estão em um patamar eu não digo de uma zona de conforto, mas de caminhos já mais percorridos por nós, que talvez o envelhecimento dessas outras pessoas não serão igual aos nossos. E aí eu falo de todas as LGBTQIAPN+, que está dentro das favelas, dentro das áreas de ocupação, dentro de assentamentos e dentro de outros espaços também indígenas e outros espaços que não são contemplados com as políticas públicas de saúde e de justiça e de trabalho e de moradia, né?
Obrigado, Lívia. Obrigado pela sua contribuição. Eric, passa a palavra para você, meu querido. Acho que para pensar essa pergunta, eu vou propor uma divisão da sigla. Eu acho que a gente talvez tenha que pensá-la, um pouquinho repartida. Em qual sentido? Se a gente pensar nas pessoas cisgênero, né, e aí pessoas cisgênero de sexualidade dissidente, lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, assexuais, eu diria que esta é a primeira geração que está vivenciando o envelhecimento fora do armário. Se a gente pensar aí que o movimento social, né, LGBT se organiza a partir do final da década de 70, obviamente pessoas LGBT mais sempre envelheceram, né, enfim, em alguma medida, mas como sujeitos de direitos, eu diria que essa é a primeira geração que está com suas resistências e suas lutas conseguindo envelhecer dizendo que é uma pessoa LGBT+, né. Isso quando eu penso nas pessoas cisgênero, né, por que eu estou dando esse destaque? Porque ainda que eu não tenha esse dado pelo IBGE, e tampouco por exemplo, algum sistema de informação da saúde, a gente tem alguns inquéritos populacionais que mostram isso, né, que alguns inquéritos que consideram a velhice como fase da vida, as pessoas falando um pouco de sua sexualidade, de seu gênero. Mas quando a gente pensa pessoas trans, e aí, né, homens trans, mulheres trans, as travestis, pessoas não binárias, pessoas transmasculinas, eu acho que o nosso olhar já é um pouco diferente, né? De um modo geral, essas pessoas não têm conseguido envelhecer plenamente, né? A gente ainda tem um número pequeno de pessoas trans que, de fato, conseguem envelhecer, e a gente sabe o motivo, né? A causa é a transfobia, a violência motivada por essa identidade de gênero. Quando a gente pensa, por exemplo, mulheres trans e travestis, a violência interpessoal, né, que é praticada contra elas, é um fator bem importante, isso já tem algum dado em saúde que mostra isso. Quando a gente pensa em homens trans, pessoas transmasculinas, a violência auto-infligida, né, a tentativa de suicídio, é muito motivado pela violência da transfobia que esses homens, essas pessoas transmasculinas vivenciam, tem impactado nessa possibilidade de envelhecer. Então, eu acho que o envelhecimento ainda é uma experiência diferente entre esses subgrupos da comunidade. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar diferenciado aí entre pessoas cis e pessoas trans, mas sem dúvida a gente está em um cenário, né, em um momento da história, onde a partir de muita luta e muita resistência, membros dessa comunidade estão conseguindo envelhecer com suas vulnerabilidades específicas, que eu acho que a gente vai discutir ao longo aqui da nossa conversa. Em resumo, eu acho que estamos envelhecendo, mas o direito à velhice plena e saudável ainda é uma conquista aí do que a gente vai ter que agariar nos próximos anos. É isso, Eric, obrigado. Assim, E é isso, né? Eu, por exemplo, enquanto pessoa trans, nunca me pensei velho, né? Então, eu acho que isso é algo também que às vezes não adentra o nosso imaginário, justamente porque a gente tem uma expectativa de vida, né? De 35 anos. Então, assim, eu, por exemplo, mesmo estando dentro do ativismo, dentro das lutas, confesso que pensar em envelhecimento, para mim, por exemplo, me pensar velhinho, né? Me pensar assim ali na minha casa de campo ainda é algo assim que fica muito na utopia, porque a realidade ela me mostra outra coisa, né? Quando eu vou olhar, né, a população trans, por exemplo, de ver que todos os dias nas minhas redes sociais tem uma bandeira de luto, né? Então, assim, quando eu trago a pergunta, né, de como é que essa LGBTfobia ela vai atravessar e ela vai impactar nessa velhice, né? Embora eu esteja envelhecendo, por exemplo, enquanto pessoa trans, mas a maneira como a violência ela se coloca na sociedade, isso tem um impacto significativo, inclusive no meu pensamento, né? Na forma como eu vou construindo minha vida, porque eu olho para todos os lados e só vejo violência, né? De um modo mais geral, vejo violência, vejo a desigualdade social, vejo todas essas problemáticas que vão atravessar todos os corpos, mas que a gente sabe que, se tratando de identidade de gênero, né, trans, travesti, isso se intensifica, né? Principalmente para as pessoas pretas, né? Então aí eu trago também essa questão da interseccionalidade para pessoas pretas, pessoas empobrecidas por esse sistema. E aí quando Eric estava falando e Lívia, eu fiquei pensando no conceito de saúde, né? Pensar a saúde é pensar uma saúde que contemple, né, a moradia que Lívia traz, né? É você conseguir ter um sono tranquilo. Para mim, ter saúde é conseguir dormir, né? É saber que eu vou ter um teto. E essa não é a realidade da maioria da população LGBTQIA+, né? Então, é importante quando o Eric traz esse recorte da identidade cis, né? Quando pessoas cisgêneras, embora sejam atravessadas pelas violências de gênero e de sexualidade, né?
mas tem aí um fator que pode colocar essas pessoas em outro lugar. Então, assim, acho que a saúde para nós é algo muito caro. E aí, Lívia, quando você fala, né, da solidão, porque você traz também a solidão como um fator, né? Quando você fala, ó, se eu vou envelhecer sozinha ou eu vou ter uma companheira do meu lado, né? Então, a gente tem também um dado que impacta na saúde e no envelhecimento, que é a solidão, né? Que muitas vezes a gente não fala sobre isso porque tem a dimensão do afeto que nos é negado, né? Dentro desse processo. E aí, para, enfim, girar, trazer mais elementos para a gente conversar, assim, né? Eu fiquei pensando justamente na perspectiva, Lívia, trazer para você, assim, para que você nos dissesse um pouco dessa dimensão do estigma, da discriminação, pensando a saúde mental e também emocional, você enquanto mulher sapatão, preta, periférica, né? Que você pudesse trazer um pouco dessa narrativa a partir da sua experiência, né? Como é que você, enquanto esse corpo negro, sapatão, né? Periférico, de luta, como é que essa dimensão do envelhecimento, pensando nas questões de saúde, como é que esse lugar do estigma e da discriminação, que também tem um racismo aí, como é que isso afeta a saúde mental, e não só sua enquanto pessoa, indivíduo, mas nesse lugar que você ocupa, que é da coletividade, das suas companheiras, né? Trazendo esse recorte das mulheres pretas, lésbicas, né? De periferia. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, e aí, na sequência, eu vou trazer uma pergunta para a Eric também, e queria também escutar a Angélica. Então, Bruno, você traz algo assim muito interessante, que é a questão dos estigmas, né? Eu trago aqui a questão dos medos, né? E para falar desses medos, eu falo dos enfrentamentos, porque para ter o enfrentamento existe alguns, eu digo assim, marcadores sociais que faz com que a gente tenha que resistir para dizer que existe, e tenha que existir para dizer que resiste, né? E eu, como uma mulher, né, de 55 anos, nasci em 69, eu sempre falo isso, que 69 eu adoro. Então, ter nascido nesse período é um período de grande revolução, né, de grandes ebulições. E minha vida, como mulher preta, lésbica, de 55 anos, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, né? Porque o atravessamento que tem na minha vida é algo muito gritante, né? Muito gritante. O que é você ser uma jovem negra, uma adolescente jovem e uma adulta sapatão, em que a adolescência você nega esse ser, na juventude você nega porque não vai, tem dentro de si que vivenciar o amor sapatão para você é a melhor coisa, mas diante da sociedade injusta e hipócrita, você se retrai para não vivenciar, e aí você chega à fase adulta, a partir dos 33, 35 anos, você assume, né, dentro de si que você não pode mais viver sofrendo com esse apagamento, né, desse sentimento afeto sexual por mulheres. E aí você passa o período de 30, 40, chega aos 50 anos e você começa com a negação de próprias pessoas que estão próximo a gente, né, que está caminhando com a gente, de querer dizer que tem que soltar a bola, que não pode segurar mais a bola, que não pode ter o protagonismo, que não pode viver mais querendo estar puxando as ações, como se você chegou em um estágio da sua vida que a militância não é mais a sua vida, ou que sua vida não é mais a militância, mas isso ditada por outras pessoas, ditada por um grupo de uma sociedade que a gente já sabe que é opressor, que nos oprime, e dos oprimidos e oprimidas e oprimides, que também atrai para a sua vida esta postura, eu digo até assim, essa indecisão do que é um ser lésbico, sapatão preto,
esse corpo na sociedade na fase da fase adulta para a fase idosa. E aí são vários estigmas que aparecem, né? As pessoas olham para você e diz claramente, ó, aqui não é mais seu lugar. Somos nós que vamos construir. Chega de mimimi. Então, você veio até aqui. Aqui é o suficiente. Você não passe mais dessa linha. Agora somos nós que vamos levar a bandeira. Ao invés de dizer assim, olha, valeu, foi massa, vocês construíram até aqui e nós vamos agora fazer a política da proteção, da prevenção, do cuidado com esses corpos, que são os corpos insubmissos das LGBTQIAPN+, na fase idosa, ou chegando a essa fase. Então, eu acho que é necessário na sociedade entender esse corpo que envelhece, entender essas corpas que se entrelaçam, que se encontram, que se cruzam, que se debruçam, eu digo assim, que se convergem dentro da sociedade que está envelhecendo, que não é só da população LGBTQIAPN+, mas sim da sociedade brasileira, principalmente, em que conseguimos chegar até aqui e não sabemos se os nossos, que são mais jovens, vão chegar até aqui. Né? Então, é dizer que quando eu for ao meu ginecologista, que ela entenda que essa mulher que está envelhecendo, né, não está usando mais contraceptivos, que está no momento até de fazer bloqueio hormonal por um câncer de mama que a acometeu, que as doenças que são já não são generalizadas, mas que a população negra tem um índice maior, que é a questão da diabetes, da própria pressão alta, né? E aí a gente fala da anemia falciforme e vai trazendo todos os outros acometimentos que pode estar presente na nossa vida a partir dali. E como é que vai cuidar? Vai dizer, não, chegou até aqui, já está na hora de morrer, né? Você não vai até os 70, você não vai até 80, não vai até 90 anos, né? Vai ter esse descuido, não vai ter esse preparo, desse cuidado, né? De pensar na humanização dos corpos envelhecendo, né? Será que não vai, que a sociedade vai estar preparada para que os postos de trabalho, né, ainda acolha esses LGBTQIAPN+, que está aos 60 anos? Aqui estou falando dos corpos de mulheres pretas, lésbicas, que está num período de envelhecimento e que nunca no meu município chegou uma mulher branca no parlamento de Veracruz, mas não chegou uma mulher negra sapatão no parlamento de Veracruz. Não chegaram outras mulheres negras no parlamento, não chegaram mulheres indígenas no parlamento de Veracruz. Então, assim, é pensar esse corpo ainda que respira a vida, né? Respira o social, respira o político, respira o econômico, respira o financeiro, respira a educação. Então, aí a gente vai buscando todas as linhas e direitos afins. Eu penso um pouco nessa linha sobre estigmas. Obrigado, Lívia, obrigado. Então, Eric e Lívia trazem questões importantíssimas. Eu ouvia vocês, e até me veio a palavra também, falando de interseccionalidade, de estigma, veio também o problema do etarismo, tá? Porque, além de tudo que a gente já está falando, existe a história do etarismo. Você fala que você tem 55 anos, né? Nasceu em 69, eu nasci em 67. Vou fazer aniversário dia 12 de junho. E, claro, do meu lugar, eu penso em ter o prospecto como Bruno, uma velhice tranquila,
ao lado da minha companheira, ao lado de uma família, de pessoas da minha família que possam me acolher, de amigos que possam me acolher, etc. Então, eu penso assim, que esse círculo, ele pode se desdobrar em vários outros círculos, viu, Bruno? Porque o que está sendo falado aqui ainda tem muita coisa para ser debatida, porque eu ouço na fala de vocês também, como os outros círculos que fizemos, Bruno, a importância da família como uma base de apoio durante essa existência inteira, da hora que a gente nasce até o último suspiro, e também a importância da sociedade, porque é importante que a sociedade mude esse olhar em relação às nossas existências. Nós temos tantos direitos quanto qualquer um deles, e nós temos que ter isso assegurado no dia a dia. E aí, para ficar no círculo e no recorte, porque a gente tem um tempo ainda pequeno, isso vai demandar outras coisas, e que bom que a gente vai ter que fazer outras ações para falar mais sobre isso, eu vou ficar no tripé, desse tripé, eu vou ficar na história do Estado. Vou perguntar a Eric, qual a importância das políticas públicas e da demanda, né, dessa nossa comunidade? Qual o papel da saúde nessa questão? Da promoção do bem-estar e da inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ idosas. Eu diria que a saúde, ela tem aí pelo menos 4 grandes desafios para dar conta, pensando no envelhecimento dessa população. O primeiro que eu diria é superar isso que Bruno trouxe, Lívia trouxe um pouco, que é essa dupla invisibilidade, né? A gente tem uma invisibilidade, uma vulnerabilidade específica, pela velhice, né, a partir do etarismo, né, desse lugar menor que a gente atribui às pessoas idosas, mas no caso da população LGBT+, a gente tem a outra invisibilidade, né, que parece que as pessoas, ao envelhecerem, perdem sua orientação afetivo-sexual e sua identidade de gênero. E perde nas duas dimensões, perdem a partir do lugar institucional, os profissionais, as instituições, as legislações não contemplam isso, mas também internamente dentro da sua própria comunidade, isso que Bruno dialogou conosco, eu nunca me pensei enquanto um homem idoso, né? Então eu acho que a gente tem esse desafio, a gente precisa superar e pensando aí na saúde, é essa dupla invisibilidade, essa dupla vulnerabilidade. Mas 3 outras grandes dimensões que a saúde vai ter que dar conta a partir desse envelhecimento. A primeira delas é rede de apoio. É sabido, né, os estudos mostram, a gente já tem dados mostrando que a população LGBT+ tem uma menor rede de apoio. Primeiro, porque é muito comum a quebra do vínculo familiar, né, dessa sua família de origem, da sua sociabilidade primária, notadamente para as pessoas trans. Uma outra questão é que, enfim, né, como a gente chama, a família escolhida, né, a família de coração, é uma família de muita fragilidade jurídica, então, muitas das vezes, no envelhecimento, essa família escolhida, essa família do coração, ela não consegue fazer parte dos cuidados, da rede de apoio dessas pessoas durante a sua velhice, diferente daquilo que a gente chama, né, de família biológica ou família jurídica. Então, é uma dimensão que a gente tem que dar conta na articulação da saúde com a assistência social. E uma outra que é fundamental é sobre as instituições de longa permanência, né, as ILPIs e seus similares, né, que a gente consiga construir instituições que sejam acolhedoras a essa população e que não reproduzam a LGBTfobia institucional ali dentro, né? E isso passa por um conjunto de questões, a gente teria uma roda de conversa aqui só para pensar no acolhimento das pessoas idosas LGBTs+, nessas instituições, mas eu acho que é uma dimensão aí que a saúde tem que dar conta. A outra dimensão é entender que essas pessoas provavelmente envelhecerão com menor renda por um dado que já é bem conhecido. Pessoas LGBTs+, são mais excluídas do mercado de trabalho. E quando eu vou pensando as dissidências, eu tenho um aumento das exclusões. Se eu pensar uma mulher cis lésbica, que de algum modo exerce feminilidade, ela tem uma inserção no mercado de trabalho, seja formal ou informal. Se eu pensar em uma mulher cis lésbica que não performa essa feminilidade, que é negra, que é moradora da periferia, já é outra inserção. Então, de um modo geral, é uma população que envelhece com menor renda, e a gente sabe o impacto da renda para o envelhecimento. E isso, obviamente, acaba demandando mais do sistema de saúde. E, por fim,
a gente vai ter que pensar, enquanto política de saúde, nos piores desfechos em saúde, considerando duas questões: os agravos e condições crônicas, porque o que é que a gente já sabe hoje? A população LGBT+, vivencia o que a gente chama de estresse de minorias. O que é isso? É a vivência de um tipo específico de estresse que impacta diretamente na sua saúde. Esse impacto pode ser medido em sentido, especialmente, nos desfechos das doenças crônicas, e aí eu estou falando das doenças cardiovasculares, do diabetes, do câncer, e também pode ser percebido em uma área muito importante, que é a saúde mental. Então, é uma população que vai envelhecer, muito provavelmente está envelhecendo, com piores desfechos de saúde e com a saúde mental mais agravada, ou seja, em um sofrimento psíquico maior. Nessa dimensão do sofrimento psíquico, eu preciso dar destaque aqui a uma questão já citada, mas que a gente da saúde, que a política pública pensa muito pouco, que é a solidão e o isolamento social. É muito provável que a solidão e o isolamento social na velhice seja mais forte para a população LGBT+. Aliás, é mais provável não, já é um dado. Se eu pegar pesquisas produzidas em países norte-americanos, a gente já tem esse dado. E aí é o grande desafio para a política de saúde, que é, olha, eu preciso pensar nas vulnerabilidades, né, nas questões relacionadas ao envelhecimento, mas entendendo que essa pessoa vivencia questões específicas de seu gênero e de sua sexualidade. Onde a primeira conduta vai ser não retirar, invisibilizar essas questões, eu preciso trazer isso para o centro do debate, e ao trazer para o centro do debate, entender que eu vou ter que pensar nessas especificidades. Dois exemplos simples aqui para ir para o encerramento de minha fala. Eu preciso pensar, por exemplo, se uma instituição de longa permanência, ela sabe lidar com as questões relacionadas à identidade de gênero, aos corpos trans. Por exemplo, como é que aquela equipe reage a apoiar o banho de uma mulher trans que tem pênis, por exemplo? Como é que aquela equipe reage a prestar cuidados ao corpo de um homem trans que tem vagina, né? Como é que a gente pensa esses corpos? Como é que aquela equipe dá conta das homoparentalidades, né? Daquele homem cis gay idoso que está se relacionando com outro homem cis. Então, eu acho que um primeiro desafio da política pública é olhar para essas instituições. Essas instituições não podem ser espaço de reprodução da LGBTfobia. A outra é, de fato, entender que essa população pode demandar mais dos serviços de saúde. E por quê? Porque elas não tiveram o mesmo acesso à saúde. Existe uma barreira de acesso. Por exemplo, se eu pegar aqui mulheres cis, lésbicas e bissexuais, o nosso dado em saúde já mostra, elas acessam menos cuidados preventivos para câncer de mama e câncer do colo do útero. É óbvio que eu terei piores desfechos em saúde para esse agravo. Então, é possível que eu tenha uma população com maiores questões de saúde, não por uma condição individual delas, mas pela reprodução da LGBTfobia no seu estado de saúde. Então, eu diria que a política de saúde ainda não deu conta disso. Ainda que a gente tenha uma política nacional de saúde integral da população LGBT, ainda que a gente tenha um conjunto de rede formada para dar conta da saúde da pessoa idosa, a gente ainda não conseguiu fazer essa articulação. De um modo geral, a rede da pessoa idosa ainda não pensa a pessoa LGBT+, e a política de saúde LGBT, por sua vez, ainda não tomou um envelhecimento como uma pauta prioritária. Então, eu acho que a gente vai ter que construir, está em construção, e eu apontaria como caminhos possíveis a gente pensar nessas 4 dimensões que eu citei aqui. Maravilha, Eric. Enquanto você estava falando, né, eu fiquei pensando aqui em diversas coisas, né? E algo que a gente provavelmente pode ter dados sobre isso, né? Mas eu acho que isso está muito visível quando a gente transita, principalmente nós que somos pessoas LGBTQIA+, e a gente está na comunidade, está na rua, está dentro do movimento social. Eu percebo nitidamente que as pessoas LGBTQIA+, ao envelhecer, muitas, principalmente corpos trans, não que elas transicionam, mas elas passam, né, a desistir ou, enfim, constroem uma estratégia de sobrevivência que é assumir aquele gênero de nascimento para não serem violentadas. Porque uma coisa é uma pessoa jovem que pode resistir, pode correr, se vai sofrer uma violência na rua. Uma pessoa idosa não vai conseguir correr.
né? Então, eu já vi muitas travestis, inclusive, vestidas com roupas ditas masculinas, e aí eu conversar com essas pessoas, ela, não, para mim é mais fácil, né? Porque aí eu consigo construir uma estratégia de sobrevivência para minimizar os impactos, né? Então, a gente tem uma sociedade que não faz esse enfrentamento da LGBTfobia, da transfobia, da lesbofobia. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em existir enquanto corpo dissidente no mundo, acho que o primeiro mecanismo é a sociedade se unir contra, né, esse sistema que oprime, que mata. Então, assim, para mim, ter saúde, a nossa população ela não vai conseguir ter saúde enquanto existir LGBTfobia, enquanto, né, existir racismo, enquanto existir essas violências. Obviamente que a gente vai construir redes de apoio, que a gente vai dialogar. Outro dado que eu acho que é interessante quando a gente reflete eu penso, por exemplo, no envelhecimento numa perspectiva ancestral de deixar sementes. Por exemplo, eu quero ser pai. Mas eu ainda não tenho uma política de saúde que me garante constituir família, eu especificamente. E eu trago a especificidade de, né, pessoas que vão precisar de uma inseminação in vitro, que vão precisar, né, de uma inseminação de um modo geral, ou de buscar essa política que vai dar conta, né, da saúde sexual e reprodutiva. Então, assim, isso para mim também é garantir que eu vou envelhecer, que eu vou ter uma família, que eu vou ter filhos, que eu vou ter netos, que eu vou ter uma rede de apoio que vai estar ali, que é essa família, que é o que a Angélica traz. Né? Então, acho que quando a gente pensa em sociedade hoje, acho que é preciso pensar mesmo em estratégias unificadas dentro da saúde, dentro da educação, dentro do judiciário, né? Enfim, dentro de todos os espaços que a gente consiga dar a mão para fazer um enfrentamento real dessa LGBTfobia. Eu acho que espaços como esse, que a gente está dialogando, é fundamental para que as pessoas, né, que vão nos assistir, elas consigam ter esse movimento de transição de olhar, de escuta, de sentido, né? Eu acho que é fazer uma transição de sentidos mesmo, levando em consideração os olhos, né? Todos os sentidos que nós somos capazes de aguçar e se unir mesmo, porque, assim, não dá para envelhecer numa sociedade que é racista, que é transfóbica, né? Então, a gente fica vulnerável dentro dessa perspectiva. Então, assim, é muito triste quando eu vejo uma travesti desistir, né? Não é desistir, mas assumir uma identidade que não é dela, porque ela sabe que ela está sozinha. E nem esse corpo que, por exemplo, é entendido na prostituição como possibilidade, na velhice isso acaba, porque olham para os corpos velhos e acham que o desejo já não faz mais parte daquele corpo, né? Então, é esse lugar do afeto mesmo, nem um afeto, né, enquanto lugar de mercadoria ali, desse corpo que vai para a prostituição, que vai... Isso acaba, e aí esse corpo está morto. Porque na sociedade capitalista, por exemplo, o corpo que não é capaz de produzir, ele está morto. Né? Então, acho que são várias coisas que vocês trouxeram, assim, que me fazem refletir, né? E eu penso muito, quando a gente está falando de população negra, né, Lívia? A gente está falando de ancestralidade, né? De memória, do direito à memória, por exemplo, do direito de deixar uma fotografia para que as pessoas que virão, elas saibam quem eu sou, quem você é, né? Quem Eric é, quem Angélica é. Então, esse bate-papo me atravessou muito aqui, eu acho que a gente ainda vai ficar, eu vou ficar alguns dias refletindo muito sobre isso, né? Mas eu queria, assim, de um modo geral, trazer uma pergunta para a gente finalizar mesmo, assim, né? Acho que eu já trago um pouco do que é isso, mas queria ouvir Lívia. A gente deixar as pessoas telespectadoras com gostinho de quero mais, né? Porque a gente está falando de vida, né? A gente está falando de um corpo que precisa existir com dignidade, com cidadania, com integralidade. Isso perpassa a saúde, né? Isso perpassa tudo, assim. E, assim, quando o Eric, Eric, Angélica, ele é um pesquisador também, né? Assim como Lívia, e Eric tem um trabalho de doutorado que é sobre isso. Inclusive, queria que você falasse um pouco, Eric, aí para fechar. Eu queria já também passar, assim, né, para a Lívia e para a Eric, para que vocês trouxessem uma fala final, por conta do horário, a gente já está finalizando, mas que vocês trouxessem um recado, assim, né, para essa sociedade, né, e aí falasse desse lugar mesmo, o que é que a gente pensa de futuro, assim, o que é que a gente traz como possibilidade. Eric já trouxe várias coisas, mas, assim, qual é o recado que a gente deixa para essa sociedade transfóbica, LGBTfóbica, racista, e quais são as perspectivas de vocês, né? Que a gente não fique aqui só na teoria, porque a gente está trazendo isso que é massa, que vai ser difundido, que vai alcançar pessoas distantes, mas de prática real, assim, o que é que a gente pode fazer no nosso cotidiano para a gente transformar isso, para a gente lutar contra isso, para a gente construir
futuro, né? Com legado, com memória, com dignidade, entendendo que a saúde ela nos atravessa de diversas formas. Assim. Então, já queria agradecer, né, dizer que foi muito bom estar com vocês. Agradeço imensamente, isso é muito nutridor assim, para mim, estar entre os nossos, discutindo nossas demandas, nossas pautas e tendo pessoas aliadas ao nosso mundo. E aí, quando eu falo de Angélica, é porque a Angélica é a juíza sapatão, e é por isso que ela está aqui. É importante para nós ter uma juíza sapatão do Tribunal de Justiça da Bahia, que está trazendo esse diálogo junto com a gente. Então, dizer quem nós somos é fundamental também. Viu? Então, eu passo para a Lívia, peço que você traga essa dimensão, finalize aí, também Eric também, né? Traga essa dimensão, fala um pouco do trabalho dele. E você, Lívia, nessa caminhada, o que é que você traz de futuro? Quais são as possibilidades reais para a gente transformar isso? Eu vou pegar uma palavra que a doutora Angélica, né, deixou aqui para a gente, que é a questão do etarismo, né? E os diversos recortes que o Eric traz, né, desses corpos dissidentes, né, principalmente dos corpos trans, é que a sociedade ela não se prepara, nem se preparou, e não vai se preparar, gente, para o envelhecimento. Porque pensar em envelhecimento é pensar na morte. E as pessoas, muitas vezes, não querem parar para pensar nesse ciclo da vida, né? Você nasce, cresce, né? Reproduz e envelhece e morre. Então, esse ciclo da vida para as pessoas é muito difícil. Isso, aí você trouxe a questão da ancestralidade, né? A ancestralidade é que nos fortalece para poder dar continuidade à luta, dar continuidade às nossas vidas. E você traz também a questão da proteção familiar, né? A proteção familiar nos faz respirar melhor quando você sente que sua família te abraça, que a sua família te ama, que a sua família te acolhe, que sua família te respeita. Então, a sociedade, ela precisa se preparar, e aí eu falo da questão do amor próprio, e a partir desse amor próprio, o amor ao próximo também, se preparar para esse envelhecimento que não nos faz ver o outro sempre em um lugar de ismo, né? Aquele que está fazendo o ismo é aquele que está fazendo mal aos olhos de quem vê, aos olhos de quem é transfóbico, aos olhos que é LGBTfóbico, aos olhos que é machista, né? E a sociedade, enquanto estiver na linha do capital, né? Estiver na linha da economia, que vale mais você ter do que você ser, enquanto a sociedade estiver nessa linha, eu acredito que vamos morrer e morrer muito mal. Vamos envelhecer e vamos envelhecer muito mal. A gente precisa, na sociedade, que se encontre um ponto de convergência e de culminância, que somos seres e seres que estão nessa vida e que têm suas orientações sexuais, sua identidade de gênero diferente e diversa. E que a sociedade tem que aprender que a diversidade é o bem maior da sociedade. E colocar as pessoas dentro de um padrão heteronormativo não vai nos levar a lugar nenhum. E que cada uma de nós aqui, aí eu trago a questão da justiça com saúde, a saúde com justiça, aí eu trago a machadinha de Xangô, eu trago a ebulição de Yansan, e eu trago a dona dos ciclos, Nanã, e trago Obaluaê como mestre e força para combater qualquer doença, qualquer mal. Porque a gente precisa pensar em uma sociedade que ame, respeite e viva, mas viva o bem viver. Porque a população negra, a população preta, LGBTQIAPN+, desse país,
já não aguenta mais sofrer, já não aguenta mais ser excluído da sociedade, já não aguenta mais não ser celebrado, né? Porque cada vez que uma pessoa preta chega nos diversos espaços de poder, ao invés de ser celebrado, pelo contrário, se juntam para querer derrubar essa pessoa desse lugar. E a pessoa preta LGBTQIAPN+, no nosso país, ainda assim, não consegue galgar de igual para igual, com as oportunidades, trazendo a questão da equidade e dos direitos. Não consegue galgar os postos, os melhores postos, os 2 postos que deveria ser divisível dentro da nossa sociedade. E enquanto houver pessoas em que a política financeira não faz com que fique em concentração na mão de poucos, a sociedade não vai mudar esse posicionamento, porque a questão do capitalismo e do patriarcado está enraizado junto com a questão racista, junto com a questão LGBTfóbica, e essas estruturas formadas porque só existe preto, porque existe um grupo dizendo que eu sou preta. Só existe branco porque existe um grupo dizendo que eu sou branca. E só existe opressões porque existe opressores, pessoas que não respeitam. Então é necessário amar, respeitar, ter uma convergência e que a gente possa viver em pé de igualdade, de oportunidade e de equidade, para poder ter uma sociedade mais humanizada, integralmente, universalmente. É um pouco da minha fala, trazendo um pouco de angústia, mas também querendo avançar, acreditar que os meus que estão chegando, os meus que estão passando agora, os nossos, vão chegar em uma velhice melhor do que a minha, melhor do que de outras pessoas, né? E no Senalesbi, eu trago aqui o Senalesbi, que foi o Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais do nosso país, chamado Brasil, que foi em Pernambuco. Lá foi criado e lançado um grupo dos 50 a mais. E eu acredito que a partir de agora nós vamos começar a discutir de fato esses 50 a mais para o nosso país. Mas a gente precisa abranger isso não só para as lésbicas e mulheres bissexuais, mas para toda a população LGBTQIAPN+. Pensar nisso, conversar sobre isso, e até o TJ propor um seminário trazendo pessoas até de outros estados, 50 a mais, para poder estar discutindo. Inicialmente, todas as raças estão presentes nesse lugar, mas junto com todos os espaços que nós temos aí, construir esse seminário em busca de autoafirmação, né, autodefinição, e dizer que nós existimos e que ninguém vai poder nos matar se estivermos juntas, juntos e juntos. Tentando aqui responder a pergunta de Bruno, só tentando dialogar um pouco com a minha pesquisa, né, no doutorado, né, no meu doutoramento, eu fiz um estudo aí de sociogênese da Política Nacional de Saúde LGBT, e eu acho que 2 destaques são importantes para a nossa conversa. O primeiro é, o período que eu estudei, que foi até 2011, o tema do envelhecimento dessa população não era colocado, não era uma pauta tão pouco prioritária, sequer ela aparecia, então não era uma questão. Isso mostra que, de fato, provavelmente a gente o momento histórico que pela primeira vez a gente está discutindo essa questão, né? O que demonstra algum avanço, conseguimos chegar nessa fase da vida, mas mostra o grau de violência que essa população vive. Mas uma outra questão que dialoga com a pesquisa também
especialmente da dimensão legislativa, né, quando a gente pensa ali no poder legislativo, a gente não tem qualquer garantia para essas velhices. A gente tem algumas poucas iniciativas do executivo, especialmente na área da saúde, isso é um fato. A gente tem o tensionamento ali do judiciário, que tem sido garantidor de alguns direitos, mas a gente não tem avanços no legislativo. Então, é importante dizer, por exemplo, que a gente não tem hoje no país nenhuma legislação que assegure, por exemplo, às famílias transparentais, homoparentais, a parentalidade dessa população, por exemplo, que é tão importante quando a gente pensa a velhice, não é um direito assegurado a partir do legislativo, foi um direito assegurado a partir do campo judiciário, né? Um outro ponto aí, dialogando com a pesquisa, é pensando na ciência, né, na produção do conhecimento, que a gente ainda conhece muito pouco do envelhecimento dessa população, com destaque para os corpos trans. A gente ainda conhece muito pouco, de fato, como todas as tecnologias que a gente usa hoje para alterações corporais vão aí influenciar e produzir algum efeito na velhice. Com isso, eu quero dizer que tem muita coisa para ser feita, o caminho é longo. E aí, fazendo minhas palavras finais, eu diria que ainda temos que conquistar uma política para o envelhecimento dessa população. Isso é um fato, nós ainda não conquistamos, eu diria que é uma das maiores lacunas que a gente tem, o envelhecimento, né, o envelhecer, uma fase tão bonita da vida, assim como a infância e a adolescência, talvez sejam das fases mais coletivas, né, e construir isso coletivamente é um grande desafio. É um grande desafio para a gente, do lugar da comunidade, da vida coletiva, mas é um desafio também do ponto de vista da sociedade. E eu diria, para finalizar, que talvez o nosso maior desafio, e aí muito mobilizado pelas palavras de Bruno e de Lívia, mas especialmente o momento da fala que Bruno falou, né, sobre as pessoas que na sua velhice às vezes têm que voltar para o armário, ou tem que, entre grandes aspas aqui, destransicionar, a gente já sabe que em outras fases da vida, a principal oferta de um serviço de saúde é apoiar na afirmação do gênero e da sexualidade daquela pessoa. É construir estratégias para que aquela pessoa possa viver seu gênero e sua sexualidade de uma maneira segura. Muito provavelmente isso é a nossa realidade na velhice. Talvez o grande desafio da área da saúde, do lugar que eu falo, da política de saúde, é garantir que as pessoas possam viver sua velhice tendo sua identidade de gênero e tendo sua orientação afetivo-sexual respeitada e garantida. E eu digo isso porque, sem considerar o que o outro é, não há qualquer possibilidade de cuidado em saúde. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui é uma conversa sobre os desafios que nós temos, que bom que estamos juntos aqui, para que a gente consiga construir políticas de saúde, né? Políticas a partir do judiciário, mas especialmente uma sociedade que permita às pessoas LGBTs, primeiro envelhecer, e ao envelhecerem, que essas pessoas possam ser quem são, a partir do seu gênero e da sua sexualidade. Gente, muito obrigado pelo convite, que pena que o nosso tempo é curto, obrigado por estar aqui com você, foi muito prazeroso, viu? Eu Eu agradeço, posso Érica. partir antes de Lívia? Bom, as minhas considerações finais serão reticências, porque eu acho que essa conversa ela não pode ter um ponto final. E aí, desde já, fica o convite para o próximo semestre nós debatermos novamente a questão da saúde da população, e envelhecimento da população LGBTQIA+, talvez no formato de um seminário, Lívia, e Eric já está convidado, Lívia já está convidada, nós temos conversado com outras pessoas, né? Se eu esqueci de dizer que eu sou uma mulher lésbica, meu Deus, será que eu esqueci na hora que me apresentei? Eu sou uma mulher lésbica, pronto, está registrado, obrigada, Bruno, por me lembrar. Mas, assim, a gente já tem pensado nisso, sempre me preocupou muito a história da saúde mental, da saúde emocional, mas agora eu me sinto realmente tocada a pensar sobre o envelhecimento. E aí eu quero convidar as pessoas que nos ouvem, magistradas, magistrados, colaboradores, o público interno do Tribunal de Justiça da Bahia e também as pessoas externas que estão nos ouvindo, vão acessar esse material, que do lugar de cada um, pense o que é possível fazer para que a população LGBTQIAPN+, tenha um envelhecimento. Primeiro, exista, consiga chegar ao envelhecimento. E ao chegar a esse, porque são na metade do caminho, alguns tombam, né, infelizmente, mas a gente vai reverter isso aí, tá? A gente está aqui nesse caminho, fazendo esse caminhar para isso. Mas que permita chegar ao envelhecimento de uma forma mais humanizada, de uma forma mais digna,
porque são princípios fundamentais da existência humana, a dignidade, a afetividade, né, o direito a exercer a sua sexualidade plena, né, e o envelhecimento não quer dizer uma morte da sexualidade, né? Então, assim, a gente vai desdobrar, eu convido vocês para que a gente continue pensando, as pessoas que estão no vídeo também comecem a pensar a partir de tudo que foi colocado aqui, e pensar como a gente pode transformar esse mundo hoje do consumo num mundo mesmo de existência e de garantia de direitos, de celebração de vidas, sejam elas quais forem. Muito obrigada e vamos para a próxima. Um forte abraço aos queridos que estiveram aqui hoje, viu? Obrigada, Angélica. A Lívia quer falar, peço que você faça a sua fala, Lívia. E na sequência também vou estar finalizando, deixando a galera aí com gostinho de quero mais, porque, de fato, esse nosso ciclo aqui formativo são grandes reticências que a gente precisa seguir, né? Provocando e tensionando. Eu quero, na verdade, agradecer por esse momento, né, que eu fiz a fala, justifiquei algumas coisas, mas não fiz o agradecimento a esse parceirão que é Bruno, né? E aí ele já me estendeu ao TJ, né? E isso é muito importante, a gente ter esse contato direto, ver os magistrados e magistradas, né, que estão dispostos a discutir, a falar sobre isso e a falar da sua própria orientação sexual, né, a sua sexualidade. E é necessário que a gente tenha dentro de nossos corpos a gratidão. A gente precisa agradecer o tempo todo as pessoas. Aí eu agradeço a Érica Abad, que sempre é parceirão, agradeço a Bruno, agradeço a nova parceira aí, Angélica, e que a sociedade possa ver esse quadro aqui e consiga levá-lo para dentro das suas casas, né? Porque a gente tem que afetar diretamente as famílias, as pessoas e a nossa gestão. Obrigado, Lívia. Eu que agradeço. Eu acho que precisamos de políticas públicas educacionais. A educação vai ser a nossa engrenagem para atingir todos os outros setores, porque da mesma forma que ensinaram as pessoas a serem LGBTfóbicas, a educação tem um papel de reparação, que é fazer com que essas pessoas desaprendam a odiar, desaprendam, né, a serem violentas com os nossos corpos. Eu acho que a gente precisa, né, remodelar, né, transicionar esses olhares para que a gente tenha uma sociedade de fato que valorize. Por isso que quando o Eric está dizendo que a minha fala, né, traz uma reflexão, é porque a gente precisa produzir vida. E a gente ainda está no momento de falar de dor, de sofrimento, de estatística e de morte. A morte, ela anda lado a lado com a nossa sigla LGBT. Então, talvez por isso, Eric, que nós, pessoas LGBT que aprendem mais, a gente não consegue pensar futuro, a gente não consegue pensar envelhecimento, porque a morte está o tempo todo dizendo, ó, em qualquer esquina eu vou te pegar. Nós somos corpos que andam com alvos nas costas, né, o tempo todo. Então, se a gente lida com a morte, ela acaba sendo naturalizada dentro da nossa comunidade, ao ponto da gente não conseguir pensar em vida. E é por isso que a semana, né, da promoção dos direitos da diversidade dentro do TJ, para a gente falar de produção de vida e celebrar direitos. A gente está no momento de produzir vida e celebrar direitos. Chega de dor, chega de sofrimento, né? Então, a gente quer justamente produzir suspiros dentro desse sistema, para que a gente siga, né? Então, assim, Eric, muito obrigado, muito obrigado. Eric é um parceiro, Angélica, uma pessoa, assim, que, para além de tudo que ele é um amigo pessoal, um amigo que dá carona, que sai comigo. Então, assim, Lívia também. Então, são pessoas reais, que estão do nosso lado, pessoas aliadas, que constroem a luta de fato. Então, assim, vida longa às nossas existências, que a gente possa seguir envelhecendo com saúde, com dignidade, né? Com proteção, para que a gente seja aí agentes multiplicadores e também pessoas que vão, de fato, prosperar, seguir prosperando e ter uma velhice que a gente merece. Então, agradeço demais e queria dizer para as pessoas que nos assistem, né, que eu espero muito que essas reflexões, que tudo que a gente trouxe aqui, elas tenham sido, porque para mim foi muito enriquecedor e inspirador. Então, assim, eu tenho certeza que juntos nós podemos trabalhar para construir um futuro melhor, um futuro mais humanizado e digno para todas as pessoas, né, independente da identidade de gênero, da sexualidade dessas pessoas. Então, eu finalizo dizendo para vocês, pessoas cis, pessoas que não são LGBTs, né, que tem também um papel de reparação, um papel de responsabilização dentro dessa nossa partilha aqui,
é que nós seguiremos dizendo que a população LGBTQIAPN+, tem o direito, sim, de envelhecer com saúde e segurança. Então, obrigado a vocês, a todas as pessoas que nos assistem, e até o próximo episódio, né? Seguiremos até o dia 28 de junho, que é o dia da nossa celebração, assim, do fechamento desse ciclo. Então, muito obrigado, e até o próximo episódio.